terras sem Bíblia, mas que nada jogar no lixo valores humanos. Isso não quer dizer que toda a Ucrânia são neonazis. Isso é uma bobagem absoluta. Como é que você está visualizando, como é que você está entendendo, como é que você está vendo as notícias de mais de 30 dias de guerra? Bom, nós fizemos uma série juntos que chamamos de Terras da Bíblia. Sim. Eu chamaria a palestra de hoje de Terras sem Bíblia. Porque o que está acontecendo é, mais que nada, jogar no lixo valores humanos. Sim. Na verdade que esta palestra de hoje, ela tem uma raiz nas palestras anteriores. Porque, veja bem, depois das nossas palestras sempre houve muitos comentários. Mas uma das coisas que me levou a fazer essa entrevista de hoje, essa palestra de hoje, foi algum dos comentários que a gente recebeu depois da última palestra sobre as terras da Bíblia. E simplesmente alguns comentários que te fazem ferver a sangue, porque só pode vir de pessoa muito ignorante ou muito bitolada. Eu vou te dar dois exemplos, são dois casos mais, digamos, extremos. Um é de uma senhora que ela chama ela tem o que eu chamo o complexo de Titanic. Titanic. Por que o complexo do Titanic? Tem essas pessoas no mundo inteiro que acham que os judeus afundaram o Titanic. Aí você olha para ele e diz, minha senhora, o Titanic foi afundado por um iceberg. E a resposta que você recebe dessas pessoas, iceberg, Rotenberg, é tudo a mesma coisa. Quer dizer, o antissemitismo é tão completo que tudo que acontece é culpa dos judeus. E essa senhora comenta, depois da nossa última palestra, que os judeus sionistas se apoiam e se ajudam mutuamente, o que é verdade, só que ela não sabe o que é sionismo. Então já vamos aproveitar e explicar o que é sionismo, por gentileza. Sionismo significa simplesmente acreditar na volta a Sião, na volta à reconstrução do Estado de Israel. É um movimento iniciado no século XIX, consequência do processo Dreyfus na França, um processo de antissemitismo, criado por Theodor Herzl, um jornalista judeu austro-húngaro, que escreve um manifesto no qual diz muito claramente: a única opção para o povo judeu sobreviver é voltar à sua terra e ter o seu próprio Estado. Isso chama-se sionismo, acreditar em Sião. Tem muita gente que usa a palavra sionismo, obviamente sem ter a menor ideia, por burrice ou por bitolado, como se fosse uma coisa ruim. Então, essa senhora diz que a Rússia e a China, escuta bem isso, estão lutando contra a nova ordem mundial, organizada pelos judeus ricos para ter mais dinheiro, incluindo o Rothschild, como sempre, e o Karl Schwab. Agora, veja bem, o Karl Schwab é um economista francês de origem suíça, que era diretor do Fundo Monetário Internacional e realmente tem uma teoria de nova ordem mundial, de administração mundial, através de outro sistema, que não vem ao caso. A brincadeira é que ele é judeu, mas ela bota tudo na mesma lata, né? O mesmo saco, tudo farinha do mesmo saco. Exato. E aí tem outro esse outro já é um campeão, eu decidi que é o campeão. Primeiro ele escreve assim: os russos destruíram 13 laboratórios biológicos que tinha na Ucrânia, organizados pelos países europeus. Aí você pensa que o cara está delirando, mas então ele vem com uma segunda etapa que é mais absurda ainda. Aí já realmente absurda. É delírio. Na entrada do porto de Odessa tem uma pequena ilha chamada Ilha da Serpente. Foi o primeiro ataque dos russos. Tem uma guarnição ali de menos de 20 soldados ucranianos que administra a entrada do porto.
Eles se renderam aos russos, depois foram intercambiados por 11 marinheiros russos. E esse indivíduo, que eu não vou dar a definição que ele merece por respeito aos outros, ele diz que o Mossad israeli, o Serviço Secreto Israelense, tinha nessa ilha um laboratório biológico para ter uma arma que é 100% mortal. Então você pode dizer, o cara ou é burro, ou está delirando, ou é capaz de engolir qualquer história da carochinha. Quer dizer, eu coloquei para ele no comentário, e Papai Noel é chinês. Porque é a única resposta que você pode dar para um cara semelhante. E o ponto principal da palestra de hoje é a fábula, porque é uma história que eu vi para você, enviaram na mídia do Brasil, que toda a Ucrânia são neonazis. Que é a história que o Putin inventou para dizer eu tenho direito de entrar no país vizinho e mudar o governo dele porque eu não gosto. Vamos colocar esse negócio finalmente ou claramente no que é a realidade. O presidente da Ucrânia, você pode gostar dele ou não gostar dele, foi eleito em eleições claramente democráticas por mais de 70% dos votos, 7-0. Os partidos de ultradireita na Ucrânia receberam, nessa eleição, exatamente 2%. 2%. Não entraram nenhum representante na Câmara. Existem milícias fanáticas nacionalistas na Ucrânia. O Batalhão Azov, já estou cansado de ouvir, o Batalhão Azov, o Batalhão Azov. No ano 2019, e a imagem que você mandou de um membro de um dos batalhões nacionalistas sendo condecorado por Zelensky, que é uma imagem verdadeira, ele tentou, em 2019, controlar esses grupos, não conseguiu, foi ameaçado de morte, e a única resposta que ele tinha foi transformar esses grupos em milícias do exército. Na prática, exatamente, essa foto é verdadeira. O Batalhão Azov, não esse batalhão, mas o Batalhão Azov, está hoje lutando em Mariupol. Quer dizer, eles estão incluídos dentro do exército da Ucrânia como milícias e mais ou menos aceitam, o controle do exército ucraniano e colaboram com o governo. Mas vamos colocar números, gente. Fernando, me diga uma coisa. Quantos habitantes tem a Ucrânia? Não sei, não. Você não sabe. Brasileiro sabe quantos habitantes tem a Ucrânia? Também não sabe. Mas como bom brasileiro dá palpite. A Ucrânia tem 40 milhões de habitantes. Bastante. E os grupos de direita que fazem algumas besteiras, e fizeram algumas besteiras, especialmente contra os ciganos, são alguns milhares. Não chega nem 1 milhão, nem 100 mil, são alguns batalhões fanáticos. Isso não quer dizer que toda a Ucrânia são neonazis. Isso é uma bobagem absoluta. 40 milhões de habitantes, 2% votaram por esses grupos no parlamento. Então, vamos colocar as coisas em perspectiva, ok? Não há dúvida que esses grupos fizeram coisas horríveis em muitos lugares, especialmente contra minorias, mas a diferença da Segunda Guerra Mundial, onde a grande massa dos ucranianos participou no Holocausto, hoje é uma minoria. Agora, quem é que fortalece esses grupos fanáticos de direita? Quem? Rússia. Porque, veja bem, em 2014, quando a Rússia ataca a Ucrânia e toma pela força a Península de Crimeia, uma das únicas forças armadas que resiste contra os russos é esses batalhões de ultradireita. Eles são ultranacionalistas. O exército ucraniano, em 2014, não estava preparado em absoluto. E o que acontece hoje em dia? O ataque da Rússia contra a Ucrânia só justificou e fortaleceu
o ponto de vista desses movimentos ucranianos, que Rússia é um perigo e nós, como nacionalistas, vamos lutar contra o perigo de fora.